Oi, gente, voltei de novo. Tive um problema técnico aqui e eu tive que sair. Nós vamos fazer uma live literária hoje com a Cibele Meyer e com a Ana Lúcia Corrêa Daru. E vamos, né, conversar com ela sobre o mercado literário. Oi, Cibele, eu caí aqui, eu voltei já. Sobre o mercado literário, sobre tudo que tem a ver, né, com essa ampla, né, estrada da literatura. Então eu estava no meio, estava conversando com a Cibele, esperando a Ana Lúcia Daru entrar, e eu fui chamando a Lúcia e caiu tudo aqui, enfim. Aí eu tive que encerrar e eu já voltei. Então vamos chamar a Cibele de novo. A Cibele. Voltei. Eu fui, Eu também. eu fui tentar ver se eu chamava a Ana Lúcia, aí eu não sei o que aconteceu, que você caiu, não sei se fui eu que caiu, e o JH chegou aqui, você caiu! Eu falei, não, foi a Cibele caiu, eu peguei, tirei do ar. Ai, meu Ficou Deus. travado tudo. Ficou uma confusão. Aí agora tirei tudo do ar, descartei, vou começar tudo de novo. Isso aí. Oi, Renata, tudo bem? Olá. Então, aí a gente vai esperar ver se ela chega, porque ela não chegou. E ela não avisou nada, falou que vinha normal, às vezes pode ter acontecido um imprevisto, né? A gente não sabe, então a gente vai conversando. Enquanto ela não chega, já tem algumas pessoas aqui com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse para essas pessoas. Quem é você? Quem é Cibele por Cibele? Alô, Cibele? Cibele, um problema de transmissão, tá, gente? Também. Travou a voz da Cibele, a gente vai aguardar um pouquinho. Oi, Ana Lúcia. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Eu tô bem, tô ótimo. E você, como está? Tô joia. A Sibeli estava aqui com a gente, mas a tela dela travou e ela caiu. Vou ver se ela tá aqui ainda. Eu vou chamar ela para participar com a gente, Tá, tá? Não, ela realmente caiu. tá bom. Ela tinha entrado e a gente estava te esperando. Aí agora que você entrou, ela caiu. E eu vi quando ela, eu cheguei a ver quando ela estava, e aí eu entrei e ela saiu. É, foi, caiu porque dela travou. Como você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Semana, tô animada com a história do livro novo que ficou pronto. Fiquei bem feliz. Foi uma surpresa, assim, porque a editora que vai publicar o livro, ela estava com o editorial lotado, né? Eles fazem didático, paradidático, estavam com o edital do PNLD cumprindo, e era o livro era para sair em junho e acabou que não saiu em junho, não saiu em, não saiu em, aí ó, boa Ah, noite, não saiu em julho e aí eu não tô te vendo, você não está me vendo? não tô te vendo. Eu estou te vendo. Quer que eu te Então, chame? que Você quer sair? Eu te chamo. posso sair, daí Eu você me fico chama. aqui, você sai e eu te chamo, que daí vamos ver se vai dar certo. Tá, Tá. Joia? Vamos esperar a Ana Lúcia voltar para eu poder chamá-la, tá, gente? Porque ela não estava me enxergando, ela não estava me vendo.
Aí a gente pegou e deu uma pausa aqui para ver se eu posso chamá-la na hora que ela voltar, para que ela possa me ver, né? A Cibele já voltou, vamos ver se eu consigo chamar a Cibele. Cibele, mandei convite, tá? E esperar a Ana Lúcia voltar para que a gente possa continuar. Tem dias que a internet não ajuda a gente, tá? Oi! Você voltou pelo celular? Voltei. Ai, Eu estava no então, computador, é, mas vim pelo celular agora. o computador às vezes trava mesmo, é muito difícil. A Ana Lúcia estava com a gente, aí a Ana Lúcia caiu, voltou, vou chamar ela, tá? Porque ela não estava me vendo. Agora vamos ver se eu consigo chamá-la. Ana Lúcia, você não está aparecendo para mim ainda. Me chama de novo, Ana Lúcia. Isso. Sibeli, seu travou outra vez. A Sibeli travou de novo. Agora eu tô te vendo, agora eu tô te vendo. Ela tá entrando, ó. É, Então, que bom, estou aqui. graças Como eu, a Deus. como eu te falei, essa semana foi boa com a história do livro, deu um up, assim, abri o e-mail e tava lá, né, para eu fazer os últimos ajustes, então foi uma surpresa, foi uma surpresa. E a minha qualificação do doutorado também foi marcada para setembro eu tô assim, ritmo de entregar essas demandas, né, que ocupam tanto a gente, que é livro, que Sim. é tese, que vamos dizer assim, questões de trabalho que a gente faz, né? Como você tem as suas demandas, você vai organizando, né? Então, tô bem feliz. Esse livro novo, né? O livro do Van Gogh, ele é meu, né? Então, eu faço as Sim. vendas, isso. Mas esse livro novo é da editora. E Olha, é da editora. E eu só posso fazer, por exemplo, o que que eu posso fazer? Eu posso me inscrever em prêmios, posso escrever o livro lá no Prêmio Jabuti, né, no Prêmio São Paulo. Eu perdi agora aí como é que é o de Portugal, de contos, como é que é o nome do... Ai, eu agora esqueci. Eu esqueci qual que é, mas ele é importante também, esse, né? isso. E aí, o ano que vem vai ser um ano de escrever conto e escrever livro em prêmios, porque o livro do Van Gogh eu não consigo mais escrever ele em lugar nenhum, né? Porque ele já É, foi já ele passou. foi 22, mas tem outros planos para o livro também. E vou viver assim vamos dizer assim, botar um pouco de freio nas coisas que eu faço, né, de trabalho, e poder viajar com o livro, dar palestras sobre o Van Gogh, Ai, que perfeito. não ficar, porque eu estou quase me aposentando, né, Li? Então, na verdade, a gente não pode muito, a gente não pode ter uma carga muito grande, porque o nosso trabalho é intelectual, É, né? E as esse não pessoas se têm esgota. As pessoas têm uma noção do trabalho físico, né? Ah, eu tô com dor no ombro, eu tô cansada, né? O trabalho intelectual, ele vai te desgastando e você não se dá conta. Aí E na hora que você vê, você já estafou. isso, Esse é o você problema. é o lance da tese, eu fiquei 2 anos e meio escrevendo, e era um assunto, né? Eu escrevo sobre texto epistolar, né? E eu simplesmente tive que buscar, por exemplo, não existem muitas referências bibliográficas sobre o que é uma carta, né? Aham. Então, então o que que a gente fez, né? Eu tinha mais ou menos uns 5 livros sobre cartas, e esses 5 livros, eles eram sobre o século XVI e XVII, um pouquinho sobre o século XVIII. E eu
trabalho com as cartas do Van Gogh, que é do século XIX. Então, o que eu procurei, assim? Muitos livros, ó, acho Bem que prático. muitos livros que contavam sobre por exemplo, um livro do Pierre Herrier, que fala sobre... Estou Oi, boa noite! travada de novo. Que fala Acho que tem... sobre Pode a, a histó- continuar. a história da vida privada. E nessa história, o que que acontece? Você tem uma maneira de ver a comunicação entre as pessoas, né? E ele vai desde dos gregos, né? São 5 volumes, 700 páginas, então a gente vai, busca informações e vai tentando organizar isso, né? Então não foi assim uma pesquisa direcionada, foi uma Ah, pesquisa bibliográfica intensa, muita leitura. Fora as cartas do Van Gogh, que eu contabilizei dessa vez, Li, o número de páginas que o Van Gogh escreveu para o Theo. Então são 3.030, eu não me lembro se é 3.036 ou 3.039. Eu fiz uma tabelinha com as páginas das cartas, quantas páginas, e dessas páginas, quantas páginas tem esboço, desenho, sabe? Então tá tudo numa planilha. Para eu ver o trabalho que deu, né? 3.000 páginas de carta. É só pro Theo. só para o Theo. Só para o Theo. Eu ainda, se acredita, eu meio que surtei, eu não consegui, porque eu estou esperando a qualificação, para eu fechar isso daí. Para eu dizer, olha, ele escreveu tantas mil páginas de carta. Então, eu falei, bom, eu fiz a tabela, mas eu não fechei, eu não fiz o fechamento. E se eu tivesse aqui, eu até te diria, tá em algum lugar aqui no meio das minhas coisas, porque eu limpei o escritório assim que eu terminei e me recusei a, a mexer depois. Aqui tem um caderno, ó, e nesse caderno aqui, ó, tá? Você tem assim cartas de aia, daí você abre e você tem coisas assim, ó, que eu gosto de escrever a lápis, né? Isso aqui é o resumo da carta. Meu Cada Deus. carta tem um resuminho, e você tá vendo, tem vários números e tal. Então, é assim, são códigos para eu ver, né? Para eu estudar Uhum. cada carta. Então, Nossa, quanta coisa. foi um trabalho que eu quero mostrar para a banca quando eu for fazer a qualificação. E foi ó, tá aqui o número de Nossa, páginas. muita coisa, gente. E ele vai ficando até menor, porque assim a gente não vai aguentando. E aí eu fiz, né, essa situação, até eu imprimir essa. Eu tenho que achar, agora vou ter que achar. Pra, Agora é uma questão de honra, deixa eu achar. agora é uma questão. Tem resuminhos que são assim, que eu fiz também, ó, né? Que a gente vai escrevendo, que a gente vai, ó, a gente vai montando um quebra-cabeça. Cada, cada post-it, eu sou Maria Post-it, né? Se você visse aqui, eu também tenho post-it, mas esses post-its são resumos do que está escrito atrás do post-it, ó. Meu pai, que trabalhão. Então, trabalham. Aí, o Van Gogh, ele é um cara que toda a parte escrita de carta dele vai por lugares onde ele viveu, né? Então, a Uhum. troca de cartas, ela começa ali em Haia, né? Então, começa aqui em Haia. Oi, Ah, agora estamos ao vivo e a cores. agora deu. Ah, aleluia. Aí sim. Conseguimos driblar a internet. Menina, que Tudo bem, dificuldade, Lúcia? não? Tudo bom? Como você está? Eu estou bem também, graças a Deus. Estava aqui aflita. Falei, será que a Claro vai me deixar no escuro? Não é, menina? Não, não.
acontecer essas coisas, de jeito nenhum. E me conte, estávamos aqui contando, nós estávamos aqui te aguardando e eu estava contando um pouquinho da trabalheira que foi a escrita da minha dissertação. Ela está aí. Olha lá, Não, voltou. deu, voltou. Então, Ela mas tá eu acho, travando, a sabe, internet dela tá travando. a gente precisa fazer live segunda ou terça-feira, terça, quarta, quinta, porque segunda e sexta a internet está entupida, menina. A Ai, vou ter que começar a mudar os horários dessas lives, porque olha como é que tá a judiação. E o livro dela é 20. super interessante, ela é muito interessante, as ideias dela são interessantes, a gente vai ter um papo ótimo. Então, veja que a internet tem assim, segunda-feira as pessoas ficam em casa e vão para a internet. E na sexta-feira elas ocupam a internet pedindo comida, combinando o programa, se deslocando e dizendo tô indo, vendo o que está acontecendo, escolhendo onde elas vão, né? E pedindo comida também. Uhum. E pedindo comida também. Tem uma situação de pico de internet nesses na segunda e na sexta. Daí volta esse pico de novo no domingo à noite. Tá travando, Cibele. Gente, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá Agora tô, travando, tá dando delay. tá dando delay. Da trabalhação. Ela tá aí. Olha lá. Eu acho que eu vou ficar para a próxima, viu? Mas eu acho que a internet dela tá travando. Aí tá vendo delay com ela. Terça-feira, terça, quarta, quinta, porque segunda e sexta a internet está entupida. Ai, que dó. Mas vamos marcar terça, quarta e quinta. Vamos começar. Vamos ver se travar de novo. Aí vocês continuam, eu fico para a próxima. Tá bom. Aqui também. Eu acho que eu vou ficar para a próxima, tá bom? Outro Ai, que dia dó. eu venho, porque tá muito chato isso. Onde você mora, Cibele? Aqui em Indaiatuba. Cuba. Eu vou embora. Eu. Tá bom. Ah, que judiação. Cibele me deu sorte. Eu achei as minhas tabelas, Cibele. Gente, olha o que é isso aqui. São as tabelas. Agora, atrás da tabela. Eu já te vi anteriormente. Ai, que bom! Tá bom? Tchau para você. Sibeli, vamos fazer uma live na semana que vem, durante a semana, terça, quarta e quinta. Não é, Eli? Vamos fazer na terça. Isso mesmo, isso A mesmo. gente faz uma live de novo, aí se Deus quiser, isso já vai estar melhor. A gente faz uma live para falar dos assuntos que nós íamos falar hoje, na terça-feira. E hoje você fala com a gente sobre o seu próximo livro, sobre o Bienal, sobre todas as outras coisas que você quiser. Então a live vai ser só com você, porque não deu. Aí a gente marca para terça-feira, eu vou conversar com a Isa e com a Cibele para a gente falar do mercado literário. Pode ser? Pode. Combinadíssimo? Pode. Tranquilo, Perfeito. tranquilo. Então, bora falar de tabela de Van Gogh. Vamos só terminar esse assunto, né? Sim. Então, eu fiz as planilhas. Essa aqui é assim, ó, carta do Van Gogh para quem que ele escreveu. Então, tem todo mundo que ele escreveu. Daí eu fiz uma outra planilha. Depois eu não coloquei na tese isso, porque eu quero meditar sobre que eu vou fazer com isso, né? Mas carta da... Pera lá. Esse aqui é as cartas que ele recebeu. Peraí, e esse aqui... livro para mostrar para o pessoal. Peraí. Isso. E
Aí, ó. Opa! Ó, Então, esse aqui é a carta que ele escreveu para quem, né? Então, quantas cartas ele escreveu para o Theo, né? Ele escreveu para o Theo, aí você. Aqui não tem para o Theo, não. O Theo é esse aqui, ó. Carta do Vincent para o Theo é uma planilha à parte, porque a minha tese é na carta, né? Então, ele escreveu um 655 cartas para o meu Theo. Deus. Um total de 3.036 páginas que essas cartas têm. E a carta com desenho e esboço só foram 99 cartas. Por exemplo, aquele quadro, o Quarto em Adli, Aham. eu na minha tese eu coloco lá o Quarto em Adli na carta, o Quarto em Adli um esboço, o Quarto em Adli a versão primeira e o Quarto em Adli a versão que ele faz depois da enchente. Então, ficou bem assim, mas dia 10 vai ter a qualificação. Vamos ver, vamos ver. E vamos Já falar, deu certo. assim, ó, minha tese, como ela fica muito colada no Van Gogh, nas cartas do Van Gogh, né? Ela é um assunto assim que eu domino, né? E o caso é que a minha tese tem 342 páginas. Isso porque eu cortei muita coisa. Então eu não sei o que a banca vai me dizer, mas depois, depois eu te conto. Conte E para aí, nós depois. Estamos ansiosos para saber. isso, isso. E agora eu quero falar um pouquinho, né, dessa nova experiência que é um livro de contos, que daí não tem nada a ver com Van Gogh. E eu te mandei a capa, né? Mandou linda. E, Ficou muito interessante. e isso ficou porque ela ficou muito em cima do livro do Van Gogh, né? Ela é amarela, é uma Sim, capa de girassóis e tal. E como o título do livro é Tudo Está Conectado, me parece que o capista, e essa é uma coisa que eu acho que acontece no mercado editorial, assim, de você ter um anjinho da guarda, né? O capista, eu acho que ele pegou o livro do Van Gogh e pegou aquela foto que ele pegou do meu Instagram e ele montou algo que fica entre o meu livro novo com o conectado no Van Gogh. E ele não está sim, muito errado, porque eu acho que é isso que acontece no mercado editorial. Você tem uma lâmina por onde você patina, sim. né? Então você tem aquele cercadinho. Geralmente eu vejo o mercado editorial assim. Você faz livro para criança, por exemplo, né? Você fica lá no teu cercadinho de livro para criança. Para você sair desse cercadinho, outras experiências literárias, como por exemplo um romance mais denso, né? Um romance mais impactante, muito bem escrito, com uma grande trama, é mais difícil para quem fica no viés Literatura da, infantil. a literatura infantil. Quem faz poesia, por exemplo, né, tem um viés. Quem faz romance policial, por exemplo, né? E hoje tem assim um grande filão literário é o romance para o LGBTQIA+, Sim, né? Que também sim, sim. outro desdobramento. Me parece que as pessoas ficam muito porque o que a gente busca hoje, eu acho que em termos de literatura, não é o mesmo que a gente chamava de literatura no século XIX, né? Não é o mesmo. Hoje, a literatura é mais voltada para a distração, para você sair um pouquinho da sua vida. Uhum, Não é necessariamente um grande texto, mas é uma grande história. Tem sim, diferença, você sabe, né? sim, sim. E nós somos da área de letras, a gente sabe. Então, mais o impacto que você causa na história pessoal do leitor. Eu estou lendo um livro agora, que em casa é assim, ó, ali.
Eu tenho um livro na varanda, eu tenho um livro de cabeceira e eu tenho um livro na cozinha. Aqui, meu escritório não tem livros que eu leio para me distrair. Só tem livro técnico e coisas do Van Gogh, tem aos montes. Mas na varanda, por exemplo, eu tomo café à tarde e aí eu leio. Então, na varanda sempre tem livros que fazem viajar, sonhar, passear, sem compromissos grandes, sabe? É diferente você ler um livro do século XIX e você ler um livro que está sendo lançado hoje. É muito diferente, porque esse livro do século XIX, ele resgata uma existência que era do século XIX, né? E os livros que tem hoje não é um resgate, é uma afinidade. E também há muita necessidade, alguns autores, alguns críticos literários, eles criticam muito essa questão do livro de autoajuda, certo? Sim. Existe uma crítica, né? Ah, porque o livro não é literatura. Só que hoje, a gente, pelo menos é o que eu vejo, né? A gente precisa da literatura para sair da realidade mesmo, Sim, mergulhar numa outra história, sim, passear, sabe? porque os dias, tem dias que tá tudo muito denso, tudo muito Ex- doloroso em volta. Aí você mergulha no livro, você esquece. Você vai para um É, outro lugar. exatamente. E isso não é uma fuga, porque um livro, e você senta, você fica ali 1 hora e meia, 1 hora lendo. Naquela 1 hora e meia, você, apesar de estar cansando ali teus neurônios, que está processando, mas é uma maneira de você relaxar, de você sair. Basicamente, por exemplo, quando você fica no Instagram, né? Eu curto muito, Li, é, esses Instagrams que são de decoração. E o Instagram já descobriu que eu gosto dessa coisa, então ele me manda assim. Eu gosto muito de casa de fazenda, natureza. Sim. Aí o Instagram me manda aquelas coisas assim de uma casa de fazenda. Hoje ele me mandou uma pessoa lá que eu não seguia, acabei seguindo, um fogão a lenha, tijolo, pão caseiro, aquela coisa que você diz assim, uma janela para Vida, uma né? aí você diz assim, eu fiquei ali e eu não precisava imaginar, porque estava ali, já tinha a imagem, né? Mas eu fiquei pensando, eu fiquei daí criando eu naquele espaço, que é o que eu faço, né? E eu ganho ali 2 minutos, 3 minutos de paz, Sim, né? E eu tô lendo um livro agora, né? Voltando a falar sobre as igrejas, né? Como elas sequestram as pessoas. É um livro muito crítico, sabe? Sobre como as pessoas entram dentro das igrejas e são. É um romance, na verdade. Se sim, passa assim, com uma pessoa que vai para uma pessoa dentro de uma igreja e a pessoa diz assim, ah, você tem que, se você quiser mesmo seguir a Deus, você tem que deixar seus bens aqui, pagar o dízimo e não sei o quê. Então tem muita coisa dessa pessoa que ela vai se deixando levar, ela vai perdendo as coisas, né? Lentamente ela vai ficando sem nada. Não sei onde é que esse livro vai me levar, mas aí você fica pensando assim, como é fácil levar as pessoas, né? A palavra, ela serve também para exaltar, ela serve para alertar, ela serve para te encantar, mas ela também serve para te iludir, né? sim. Então, eu tô com metade do livro assim, e eu ganhei de um amigo, e eu liguei para ele esses dias, e liguei não, falei uma mensagem no WhatsApp, eu falei, teu livro é simples, mas ele prende muito a atenção, porque você quer saber que vai acontecer com aquela personagem? Agora eu estou numa parte onde esse suposto pastor tem a vida dele devassada, que provavelmente eu acho que o que o autor quer dizer, quer fazer é que esse pastor passe pelo que a ovelha passou.
Você entendeu? Então, eu tô nessa Aham. parte, assim. Mas eu tô assim, tipo, eu tô louca pra chegar no café da tarde amanhã pra eu poder ver o que que tá acontecendo. Ai, menina, ontem eu saí de um livro aos prantos. Eu li Senhora Capa. Já É? ouviu falar? Qual? Senhora Capa, da Fabiana Couve? Não, não, não. Eu saí desse livro ontem, eu não conseguia fazer mais nada da minha vida, tanto que eu chorava. O livro é magnífico. Olha que legal! Você tem a capa aí pra eu ver? Tenho. Aqui, ó. Tá, Vou tá fazer toda molhada. resenha dele. Fazer resenha dele semana que vem. Olha que legal, senhora capa. Olha que bacana. Ela participa do Escreva Garota também. Ela é do pessoal do Escreva. Olha, sim, sim. Eu chorei demais. Pensa numa pessoa que chorou muito. Eu sou mole, tá? Eu teve pai Van Gogh que eu chorei. Eu sou dessa, sabe? Lê documentário, se enfia dentro do negócio e chora, né? E dá risada, fica nervosa. Eu sou muito isso. Como que eu e o Jovem a gente costuma falar que eu sou visceral, sabe? O negócio entra dentro de mim, assim, né? Mas ontem ele chegou, né, do trabalho, eu estava terminando de ler e eu chorando, né, copiosamente. Ele respira, eu tô acabando, eu tô acabando, calma, eu tô acabando. Mas tem livros que é assim, não é porque o livro é triste, não, é porque é emocionante, tem coisas que tocam, né? Então, às vezes, você entra num livro para sumido, né, de tudo. E esse aí consegue, igual que você tá lendo, dá vontade de não parar de ler, você quer ler, 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 ler. O que acontece, né? E tem alguns autores que conseguem amarrar, né? Sim, Vamos dizer assim, você fica sempre buscando um pouquinho a mais. Eu acho que esse é o verdadeiro autor, assim, é aquele que você tem que. Não, não, peraí que eu já vou. Deixa eu só ler esse último capítulo, esse capítulo, encerrar esse capítulo, né? Eu tinha uma grande amiga que eu acho que até já falei dela, eu aprendi a ler livros, né, com ela, porque eu ia na casa dela, eu queria brincar, né? Minha família não é uma família de leitores, então. É, eu queria brincar, queria sair, queria passear e tal, ali pelo bairro, e ela dizia assim, ó, espera um pouquinho, deixa eu terminar esse capítulo. Eu ficava lá, e aí eu fui, vou ler esse daqui, né? Comecei a ler, e daí, nesse comecei a ler, eu me encantei, e comecei a ser sócia do Círculo do Livro, e virei uma grande leitora, e passou o era uma tempo, grande escritora. eu não sei se eu Agora, e esse livro, né? Esse livro novo que vai sair, para a gente falar um pouquinho dele, Isso. ele entra nessa questão, né, de você ser uma grande leitora, e eu acho que é natural, sabe, Li? Quando você é uma grande leitora, fatalmente você quer também ter a sua publicação, é natural, sabe? É natural, acho que, eu não sei se você tem livro publicado, mas é o teu caminho, né? Ainda não. Quer dizer, eu tenho um conto numa coletânea, eu tenho várias antologias e tenho, acho que foram 3 ou 4 antologias de poesia e eu fiz uma antologia, eu participei de uma antologia de terror. Olha que legal! O livro é uma graça, Que ficou lindo o livro. legal, que legal. Então, mas talvez você vá sentir isso mais a posteriori, assim, que acabei de fazer 60 anos, né? E esse livro que vai ser publicado foi um presente, assim, na minha vida para comemorar os meus 60 anos. E às vezes a gente pensa, né? A pessoa tem 30, a pessoa tem 40, ela está escrevendo. E nós, mas a gente começou a escrever mais tarde. Mas a gente está escrevendo porque a gente tinha necessidade, né? E o fato de você ter a oportunidade de escrever um livro, a gente hoje trabalha muito, tem muitas horas Sim. dedicadas ao trabalho. Então, como eu fui professora a vida inteira, eu fazia as aulas, preparava e depois corrigia as atividades e dava aula. Então, a minha vida
Nesse livro novo tem o conto da professora de português lá, que é um pouco eu, né? Então, porque a gente não tem tempo para muita coisa, né? Enquanto você está criando filho, enquanto você está sendo professora, o teu tempo é dedicado à existência de outras pessoas, né? Dos teus alunos, do coordenador, do diretor, dos pais dos alunos. Você tem planilhas para fazer, livros para literários lá que os alunos têm que ler, é uma correria. E quando você cria os filhos, depois você retorna, você resgata a tua vida. Por isso que é muito importante se preparar para a velhice. Você, você tem uma obrigação de se preparar para você ter uma atividade quando você tiver um pouco mais de idade, para você ter uma atividade tranquila, uma atividade que seja prazerosa e seja uma atividade que te dê ocupação, né? Sim, E isso é muito legal, por exemplo, na nossa área de humanas, porque a gente acaba encerrando um ciclo profissional diário, né, de CLT e tal, mas você embarca em algo que é o resgate da tua juventude, o resgate dos momentos que você não teve com você mesma, né, com seus sonhos, e você re- revivencia isso por meio das tuas criações, né? E sim, eu achei bem interessante que não sou só eu, tem muita gente que está escrevendo e que, e que escreveu, né, depois dos 50 anos. sim. O Muita JK, gente, meu marido mesmo, escreveu olha só, depois. depois dos 50 anos, quando você chega num patamar, até financeiro, porque sem o patamar financeiro, você não consegue sair na esquina, né? Então, a gente tem um país que tira na veia da gente. É, Você assume altos, é tudo muito. Eu sempre digo assim, ó, eu criei meus filhos sozinha, né? Então, se eu tivesse que criar meus filhos hoje sozinha, eu não ia ter condição. Porque o que eu dei para os meus filhos quando eu era professora, eu não conseguiria dar para os meus filhos hoje, apesar de eu ter fontes de rendas diversas que vêm de livro, de análise que eu faço de material didático. Eu tenho, assim, sim. várias coisas que eu tenho, que eu faço, né? Hoje é mais difícil eu viver com várias fontes de renda do que era quando eu tinha um emprego. É, E eu vejo isso na vida dos meus filhos também. E isso não é uma coisa assim, não estamos falando de políticas, né? Mas não. estamos falando de o quanto a política interfere na vida da gente, o quanto o fato de você viver numa situação, né, que você não tem. Eu já desisti assim de ver a vida política brasileira, porque eu sei o quanto custa o pão, o quanto aumentou a gasolina, eu sei o quanto é difícil comprar um carro, eu sei o quanto é difícil comprar uma passagem aérea quando você quer viajar, e eu digo assim, a gente não tem acesso. Para você ter acesso, você precisa ralar muito, né? Com Coisas certeza. coisas que há 15 anos atrás, quando eu estava criando os meus filhos, eu fazia com mais facilidade. Com mais E eu vejo facilidade. isso dos meus dois filhos que trabalham, que ganham decentemente, que fizeram uma boa graduação, pós-graduação, estudaram, né, muito, muito e tal, são pessoas dinâmicas. E eles sofrem porque eles têm uma situação assim, estão sempre trabalhando e não deveria ser assim, né? É. Deveria ser Não uma deveria, coisa mais tranquila para todo mundo, e não é, né? não é. E não é, e tem tudo a ver, né, com a maneira como você encara, né, a própria sociedade. Então, eu fico vendo assim que a literatura entra como um bálsamo nessa hora, É como se fosse e quase uma válvula de escape. uma válvula de escape, que a gente não vai beber, a gente não vai para farra, a gente, né, a gente quer algo decente, a gente abre um livro e viaja,
Eu me lembro que minha filha é uma grande leitora, né? Mas é excelente, assim. E ela colocou uma vez, ela fez uma entrevista na escola, e não era nem na escola, na editora que eu trabalhava, precisava de alguém fazer entrevista. A editora tinha um programa lá, e fizeram uma entrevista com ela sobre o que que era um livro para ela. Ela devia ter uns 12, 13 anos e ela sempre foi muito. Carolina foi muito fácil de lidar de pequena, porque ela era muito na dela, calma, tranquila. O Bruno era, né? E aí Carolina disse assim: Eu, um livro é um amigo. E ela completou: Eu passo as tardes sozinha que minha mãe trabalha, então um livro me faz companhia. Olha que beleza. Ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque a companhia dela era um livro, né? E ao mesmo tempo ela pegava na biblioteca aquela criança que tem carteirinha de biblioteca, né? Aham. E ao mesmo tempo aquilo foi uma facada para mim, né? Porque, Ô, dó. puxa, a gente põe um filho no mundo e depois não cria, e não é que não quer criar, né? A gente não tem tempos Não tem muito tempo. grandes. Eu estava vendo eu estava vendo um sujeito falando assim: você sabe quanto tempo uma mãe que trabalha fica com o seu filho? 1 hora por dia. Ficar, Uma? tá? Ficar com o filho. Meu Não é Deus. pegar de manhã, deixar na escola ou na creche ou na casa da avó, né? Pegar à noite, chegar em casa, você tem que fazer o jantar, tem que dar banho naquela criança, tem que falar com seu marido, tem que pegar o mais velho, não sei aonde que foi, tem que botar a roupa na máquina, pendurar a roupa da máquina, né? Tirar a bagunça que está na sala. E aí, a hora que você vai sentar com seu filho, é 1 hora por dia. Meu pai. E isso é muito sério. Falta Super. Porque como é que a criança lê isso, né, Eli? A criança lê que afeto é algo muito pequeno na vida dela. Companhia, parceria, risadas, né? Atenção, brincadeira. É uma brincadeira. Então, eu fico assim, pelo menos quando a minha filha era menor, ela tinha a companhia dos livros, né? E eu me lembro que na minha casa a gente tinha um ritual, né? De pizza toda sexta-feira. Então, sexta-feira eu saía mais cedo da escola, assim, umas 4h30, dava tempo de chegar em casa, né? Ela vinha comigo da escola e a gente tomava banho, a gente preparava assim, preparava a mesa. Tinha uma videolocadora na frente de onde eu morava. Ela descia, era bem na frente. Atravessou a rua, tá lá. Ela atravessava a rua, pegava um filme que ela escolhia. Ela escolhia 3 filmes: um desenho animado, um filme para ela e um suposto filme que o dono da locadora dizia: Ah, esse aqui a sua mãe vai gostar. E nessa época, né, o meu marido era vivo e a gente assistia o filme, e os filmes dela eu assistia durante o final de semana, né? Mas sexta-feira era o dia da pizza. Então, quando meu marido chegava da faculdade, tinha pizza, e a gente esperando por ele, e a gente assistia esse filme. E durante o final de semana a gente assistia o filme que ela queria, e a gente andava e tal. Então a gente passava sexta, sábado, domingo juntos, né? E quando ele faleceu, foi uma grande quebra no estar juntos, porque leva muito tempo para a gente é, se reencontrar e a gente se costurar, né? Tudo que foi descosturado. E mas eu me lembro com carinho dessa época e me lembro com carinho o fato dela ser uma menina, por exemplo, aquela coleção do Harry Potter. Sim. Ela esperava, ela tem todos até hoje, ela leu todos. E alguns ela leu em inglês, que ela tem um inglês muito bom. Mas ela não leu assim porque eu comprei, ou o pai dela comprou, ou a tia ou a avó comprou. Ela leu porque ela aguardava chegar, e quando chegava, ela dava um jeito de comprar e lia. E assistia aos filmes. E
com a Carolina tinha uma coisa assim, ela lia o livro e depois assistia o filme. E Ah, aí, meu Deus. e Para a gente conversava sobre comparar. isso. E era uma coisa que eu fazia quando eu era moça. Quando os filmes viravam, os livros viravam filme, eu queria saber o que que tinha sido de diferente. Diferente. Então, aí você fica vendo o mundo do livro, né? O mundo da história, o mundo que o autor cria. Ele é um mundo mágico que faz com que esse nosso pequeno mundo se expanda, né? Sim, Então, o livro realmente te dá asas, te faz sair do teu universo, né, ensimesmado, do teu universo, do teu pequeno mundo, e faz com que você voe, né? E isso é a coisa mais importante do mundo. A minha sobrinha também, eu tenho uma sobrinha que lia muito, né, a filha do meu irmão, apaixonada por livros, né? Hoje é uma grande mulher, uma moça maravilhosa, né? Então, a gente vê que o livro faz com que você projete, né, para a sua existência coisas que você não teve acesso, né? é. Você não, eu tenho uma história muito legal de uma pessoa que eu conheço, que ela era muito humilde, a mãe era empregada doméstica de uma certa família. E essa certa família aceitou que ela ficasse ali com a mãe, porque a mãe perdeu a casa, muitas tragédias e para ela ficar naquela casa, ela pediu que a biblioteca, se ela podia pegar livros para ler, né? Aí o dono da biblioteca era médico e ele disse: Olha, eu não, esses livros não vão ser interessantes para você, são todos livros de medicina, mas eu vou trazer uns livros para você. Você gosta de ler? Eu vou trazer livros para você. E começou a dar livros da idade dela e tal. E quando ela pôde entrar no ensino médio, e ela voltou a pedir para ele, assim, afinal de contas, tinha todo essa moça, né? Ela tem hoje basicamente uns 70 anos, e ela pediu que se ela pudesse ter acesso à biblioteca, porque agora ela queria começar a ler livros diferentes de medicina e tal. Olha só. E ela leu vários, aqueles livros que a gente aprende, né, na faculdade, ali no ensino médio, que são relacionados às escolas literárias, do romantismo, Sim. do realismo, que a gente tem que ler, né? E aí, quando ela terminou o segundo ano, ela falou: Posso entrar na biblioteca? Aí ele falou assim: Agora você pode entrar. E ela foi pegando livros, ela fez vestibular para medicina e disse: Olha, eu não sei como é que eu vou fazer, mas se eu passar no vestibular para medicina, você me empresta os livros que você tem aí de medicina? Se você passar, você vai poder usar os livros que você precisar, mas como você não danifica os livros, como você já tem aqui, a gente já te conhece, eu nem vou recomendar. Você usa os livros, né? E ela foi fazer, fez federal, passou na federal, Olha. cursou medicina, usou a biblioteca muito, foi médica a vida inteira, né? Então, tem duas filhas médicas. Se a gente for ver, onde que, onde que tá o botãozinho do liga para você dizer assim, você pode sair de um ponto A e chegar num ponto B, num ponto C, né? Você pode fazer as suas escalas, né? Aonde você projetar. Então, uma cabeça vazia, ela não projeta, né? Agora, os livros abrem para você projetar novos espaços, tanto físicos quanto intelectuais, emocionais. Essa percepção que, como você fez aqui, né? Você disse assim: eu chorei muito na história que eu li hoje, né?
Então, todos os acontecimentos com aquela personagem, de alguma maneira, tocaram você, né? Sim, E isso, então, quando toca a gente, faz sentido pra gente, mas não termina ali, né? Toca a gente, mas o livro traz uma versão, às vezes, vamos supor assim, né? Você tomou um chute no dedão, e a personagem lá também tomou um chute no dedão, né? É, mas a personagem fez X, você fez Y. sim, E essa mudança de abordagem, essa mudança de ações que levam a outras, né, reações, essa diferença entre eu e essa personagem é que faz todo sentido para você ler um livro, para né? você ver. É você tentar ver Então, a perspectiva do autor. isso Perante uma coisa mesmo. que aconteceu com você, parecida com um personagem, mas a perspectiva do autor foi outra. Então, é isso que encanta. Isso Não é legal. tem informação de você. Isso tem muito, né? Por exemplo, nesse conto, nesse livro de contos que é o novo, o primeiro conto é um conto que eu escrevi em 1994, né? Nem tinha internet naquela época. Não, E, e, e eu escrevi o conto e depois, o, o, o ano passado, o ano passado, eu achei esse conto nas minhas coisas e eu fiz a edição desse conto. E ele é o primeiro conto de uma série de contos encadeados, né? Que você sabe que a gente já trocou figurinha. E vamos trocar outras figurinhas, né? Deus quiser. E a, quando eu escrevi o conto, ele teve um tipo de final. Em 2024, que são 20 anos depois, a 94, olha só, 94. Tem 2004 e 2024, certo? Sim, São 20 anos. 20 anos. 20 anos depois, eu entro nesse conto para reeditar esse conto, porque esse conto foi elogiado pela minha professora, né? E eu mudei nome de personagem, que não fazia mais sentido, aqueles nomes antigos. O desencadear da personagem teve uma outra finalização, mas a essência do conto permaneceu. Sim, E ele me deu um gás para eu encadear os outros contos, né? Que são experiências diversas da minha mãe, experiências de pessoas que eu conheço e que oh, vão para o legal. conto, vão para os contos e nesse conto, por exemplo, nesse livro também tem uma coisa interessante que é sobre o céu, né? Como é que é o céu, né? Num dos contos tem lá, é o céu. Então, quando essa visão de céu, como que ela nasceu, né? Então, é um sujeito que está lá no céu e ele diz assim: Ah, você quer saber como é que é aqui? Eu vou te contar, né? O céu é assim, ó, e ele vai contando. E essa visão foi um sonho que eu tive logo depois, quando meu marido faleceu. Ele me puxou para o céu, né? Ele me puxou para onde ele estava e nós fomos caminhar. E a gente, todas as pessoas, eu já vi muito interessante assim que acontece, as pessoas que sonham com o céu, elas não têm fala, né? O É, pensamento só passa de um pensamento. lugar para o outro. Isso é muito comum nas. E o meu marido e eu tivemos lá o nosso passeio e ele me contou nesse passeio, ele foi me falando, né, como é que era que ele estava ali. E eu estava muito magoada com a vida que tinha me levado ele, e eu falei, não, mas eu quero ficar aqui com você. Falei, não, né, porque a gente não fala. E o conto, a personagem chama-se Ângelo. Esse conto, ele nasceu assim, de uma
experiência tanto triste quanto de reencontro, e acabou virando esse conto especificamente para contar a minha experiência com o outro lado, Sim. né? Então, cada conto tem um ponto de chegada, de início, né? E depois um ponto de saída. Tem um fim. Mas eles se entrelaçam em algum momento, eles se completam em algum momento ou são contos soltos? Que não tem nada a Então, veja ver um com o outro. até uma coisa que está na orelha da capa. Os contos são individuais, são Sim, contos separados. Cada sim, conto é um conto, mas eles são encadeados, porque as personagens é que saem de um conto para o outro. Elas passeiam e elas entendi. vão tendo lá o que elas estão contando. E algumas pessoas que eu conto sobre o processo de produção desse livro, ai, quando é que o livro vai sair? Eu quero ver, eu Eu quero ver, também eu quero quero. ler. Tô louca Então, para eu chegar aqui. né, não vai chegar. E aí eu fico pensando assim, cada, cada livro é o resultado dessas elaborações do autor, né? Sim, Então, é aquilo que ele tem lá dentro, na cachola dele, e é isso que ele entrega para o leitor, né? Por isso que hoje tem os nichos, né? A gastronomia é um nicho, né? Autoajuda é um nicho, financeiro, né? O Brasil hoje ele está diversificando a sua produção editorial, sua produção literária, e isso é muito joia, porque às vezes é aquilo que você precisa, né? sim. É aquilo que você precisa, porque a gente não. Isso eu custei a entender, sabe, Li? Custei a entender que a gente não precisa mais buscar uma, uma maneira de estar no mundo e que seja especial. Que você tenha, ai, textos maravilhosos, brilhantes. Não. Você precisa ter livros que, de alguma maneira, te ajudem a estar nesse mundo caótico que nós vivemos, naquele momento, sabe? Então, se Uhum. você tem uma história, o fato de você, né, entre o prefácio e a última página, que você tenha sonhado ali, que você tenha estado ali, que você tenha sentido afeto, drama, chorou, se emocionou, sentiu raiva, sentiu vontade de pegar aquela personagem e torcer o pescoço, tá Eu valendo. costumo rasgar papel quando isso acontece. Isso. E eu acho que isso que é o mais importante, sabe? Porque eu conheço pessoas, eu tenho duas pessoas que escrevem muito bem, que são minhas conhecidas, tem uma prosa sensacional, tem um texto ácido, bacana, mas não escrevem. Ah, Escrevem assim. Um pouquinho no Instagram, um pouquinho não sei aonde, vão escrevendo, escreve um conto e tal, são maravilhosas, mas não decolam, porque tem um medo muito grande, assim, eu quando eu produzi aqui o livro do Van Gogh, eu fiquei pensando assim, será que não escapou um palavrão aqui no meio das páginas e amanhã eu vou estar na internet, né, com o povo dizendo assim, olha o livro da fulana. Será que não tem uma página inteira ali escrito, né? tudo Alguma. errado. E será que isso aqui, as pessoas não vão acabar jogando na minha cara o medo do filho, né? O medo do filho. Você põe o filho no mundo, e aí quando ele retorna e diz assim: olha lá quem quebrou a vidraça foi aquele teu filho mal criado. E você diz assim: É. meu Deus do céu, o que que eu faço agora, né? E então, o livro do Van Gogh me trouxe assim uma certeza de que é possível você escrever e o livro te trazer bons momentos de retorno, né? Sim. Então, eu tenho algumas pessoas que leram, que eu não conheço, entram no meu Instagram e dizem: ah, obrigada pelo livro, teu livro é maravilhoso, adorei, puxa, tem continuação?
Aí, Tem gente, o Bob morreu, foi enterrado, não tem continuação. não, você cria um pouco, né? Aí eu digo, olha, eu vou pensar, porque nada é impossível, né? Né? Mas eu fico pensando, a biografia, ele é um livro que te inspira muito, né? No gênero que vende em livraria, hoje no mundo, o gênero que a gente chama de escrita de si, que são os textos, biografia, autobiografia, texto de testemunho, Autoficção. diário e autoficção, eles são o que vende muito. E quando eu te falo assim, vende, eu não estou pensando no valor do livro, eu estou pensando assim, é o que as pessoas desejam. Querem ler. Por, porque quando, o sujeito para comprar um livro, ele precisa ter comprado algumas outras coisas, né? Ele tem que ter pago o aluguel, ele pagou lá a gasolina do carro, o supermercado, ele deu lá o pirulito do filho, a esposa precisa de um sapato novo, aí que ele vai comprar um livro, né? Então, É o infelizmente, último. e as bibliotecas estão aí, né? Aqui em Curitiba a gente tem uma coisa chamada Farol do Saber, que são pequenas bibliotecas em bairros, lindas por sinal, assim, um grande farol, e tem essa coisa do farol, porque o livro realmente é uma luz, né, na escuridão. Sim, sim. E esses livros que estão lá no farol, eles geralmente eles são muito legais, porque são livros assim, de todos os gêneros, literatura, autoajuda, livro mapa, livro de viagem, tudo que é livro. Então, o aluno de escola que não tem condições de comprar, mas ele tem condição de ler. Isso que é o legal, né? Essa é Então, boa, né? E eu tenho uma coisa comigo, eu acho que toda a escola, e isso não acontece, infelizmente, tinha que ter uma biblioteca muito grande. sim, Geralmente não tem. é, Tinha que partir de lá, sabe? Essa história, vamos visitar a biblioteca da escola. Vocês escolhem um livro para vocês lerem durante a semana ou durante 15 dias, porque tem que, né, tem pessoas mais lentas, não conseguem ler tanto, com tanta rapidez, não tem o costume ainda para incentivo dessa turma. Mas, infelizmente, porque assim, não é muito pouco. é, e, e existe uma coisa que é assim, ó, um dia eu fui no mercado municipal aqui e eu queria comprar. Eu não me lembro se era tipo tomilho, o que que era? Era uma coisa assim que a gente tem, mas não consome muito, tá? Sim, E eu assisti uma reportagem na televisão sobre esse, era um tempero, não me lembro o que que era exatamente. E eu fui lá no mercado municipal 10 horas da manhã. Eu tinha assistido o programa Globo Rural às 9 horas, 10 horas, sei lá, e fui eu e meu marido. E chegamos lá no mercado municipal, a moça me disse assim: Uai, mas o que está acontecendo hoje? Que eu só todo estou mundo. vendendo essa erva. Aí eu olhei pro meu marido e falei: Olha o poder da televisão. Tinha acabado de acontecer. Então, a gente consome o que está no nosso, na nossa retina. É, Então, professores, artistas, é, políticos, esses, a novela, né? Ela tem que sim, trazer de volta a importância de determinadas coisas, como a leitura, por exemplo, né? exatamente. Então, quando você, diga, pode falar. Teve uma novela, eu não me lembro o nome da novela, que o Antônio Fagundes fazia. Ele tinha uma biblioteca maravilhosa, e ele lia todos os dias, ele falava todos os dias, tinha um texto de um livro que o Antônio Fagundes lia para as pessoas dentro dessa novela. Aham. E o Instagram do Antônio Fagundes, ele lê muito. Olha E só. nessa época, foi uma época que eu vi muita gente lendo. Isso. Muita gente procurando clássicos para ler. Na época, eu frequentava a biblioteca.
da municipal, né? Então, às vezes, a gente chegava querendo um livro, porque ele tinha falado do livro, e esse livro não estava mais na biblioteca, porque os 6 exemplares que tinha já tinham sido todos disponíveis para outras pessoas, né? Então, aí a gente demorava a conseguir ver tudo que ele mostrava, e todo mundo queria ler o que ele tinha lido. Aquela época foi uma época que eu acho que tinha que ter esse tipo de incentivo de novo dentro da telenovela, porque o brasileiro consome muito telenovela, né? Então esse incentivo seria ideal ter outra vez. E se você, na novela, mandar o povo comer cocô, desculpa aqui, né? O povo come. Bom, Porque a novela já estabeleceu um padrão de verdade já está dentro, assim, é um chip dentro da cabeça das pessoas, né? Então, a novela, esses nossos artistas, eles deveriam se ocupar, né, da gente, de fazer esses adolescentes, essas crianças voarem, sim, pensarem, e serem propostas para suas vidas que fizessem das suas vidas algo bonito, sim, algo maior, melhor, né? Esses dias eu estava numa cidade e eu encontrei duas situações aconteceram nessa cidade. A primeira foi um flautista sim. e ele fez uma apresentação antes de uma situação que a gente foi trabalhar lá. Era um flautista. E ele tocou e todo mundo se encantou e era um lugar assim aberto e as pessoas estavam vendo aquela brisa e os passarinhos começaram a cruzar. Ah, A- entendi. foi foi de arrepiar. Se eu tiver as fotos aqui, eu vou mandar para você. Ai, manda E assim. aquela brisa fazia com que os passarinhos se saíssem de onde eles estavam e atravessassem ali, porque era uma escola com um telhado, mas ela tinha uma parte aberta, então, para sair os vapores, assim, é coisa de Aham. escola. E o flautista, eu fiquei pensando duas coisas. Primeiro, você veja, até os passarinhos gostam de música, como a música é tocante, né? E depois eu fiquei pensando quanto tempo esse cara levou para tocar flauta daquele jeito. E ele disse assim para a plateia: Vocês não querem pedir uma música? Aí uma professora falou: Eu quero pedir tal música. Foi lá e tocou. Não tinha partitura, não tinha nada. Aí a outra pediu outra música. Foi lá e tocou. Aí eu falei: Olha só que interessante. Ele sabe quantos anos ele toca. Aí ele tinha ganho, né, uma viagem. Ele ganhou 2 ou 3 anos de. Coincidentemente, ele ganhou. Ele vai estudar, está estudando já na em Amsterdã, na Holanda. Ah, É, tem uma escola em Amsterdã e tem na Bélgica também que é gratuita. Então, você se matricula se você for uma pessoa que já tenha um histórico, você já toca violão, aham. toca, né, harpa. Aí você chega lá, faz uma prova, se você for aprovado, você vai estudar de graça. Olha que E aí bacana. você só precisa daí alimentação, transporte, né, e um lugar para viver. E isso é com você. E na Bélgica também tem. Aí eu fiquei pensando, se ele não tivesse se dedicado, ele não teria condições de passar nessa prova, né? Não. De, dificilmente, né? E se você vê hoje na escola, né, o quanto é preciso que a gente incentive as crianças a tomarem decisões assim. Ah, eu quero ser tal coisa. Eu quero me especializar, eu quero crescer nisso, eu quero ir para tal lugar, eu quero vivenciar tais experiências, né? E isso não é necessariamente algo que esteja aí no senso comum. É porque eu acho assim que antigamente, pelo menos na época que eu estudei, quando eu faz tempo já, que eu estudei primário e tal, as professoras tinham aquele só de perguntar o que você quer ser quando você crescer, para Isso, despertar o sonho.
sonho, para despertar a vontade de seguir uma carreira, enfim, né, qualquer coisa. Hoje em dia você não vê as professoras perguntando. Eu trabalhei há pouco tempo atrás, há menos de 6 anos atrás, estava trabalhando dentro de escola estadual em Minas Gerais, e a gente não vê esse movimento, sabe, de incentivar sonho, de lá onde eu trabalhei, tinha uma universidade do lado, então é tudo muito focado para que as crianças fossem fazer o segundo grau dentro da universidade já, quem conseguia, né? Porque tinha um vestibular para isso, tem ainda até hoje, e que fizessem a sua graduação próxima ali, né? No âmbito que tinha quase, lá em Viçosa, acho que tem quase todas as matérias, né? As graduações, enfim. Mas você via que às vezes não era um sonho, às vezes era assim, olha, isso é bom você fazer. Entendeu? Já vem o pai falando assim, ah, você vai ser o quê? O que você quer ser? Ah, eu não sei. Ah, então faz isso. Você ouve muito, e É, ainda tem esse tipo de coisa, o pai falar, né, hoje em dia, ainda o que acha que vai ser bom. Mas às vezes nem o que é bom para o pai vai ser o sonho do filho, né? é, Então é que en- complicado. é aí que entra a literatura, né? É a Exatamente. literatura tem várias outras dimensões, né? E que te provoca, né? A fazer descobertas e sair daquele teu lugarzinho, né? Pequeno, individual, né? Mas não sei o que que precisa acontecer para a gente perceber assim que isso é necessário, né? Isso é fundamental. Há um tempo atrás, eu vi um tempo atrás, deve ter umas 2 semanas, mandaram no grupo uma fila de uma biblioteca lá no Japão. É, Você viu? não vi. Não viu? Não tá no grupo do aquele. Aí é foto de uma fila para entrar numa biblioteca, fila assim imensa, que lá isso é muito comum. Hum, Olha que sonho. olha que sonho. Então, isso tudo são pinceladas que vão sendo, vai vindo da mídia, vai vindo do artista, vai vindo de alguém que é importante e fala, né? Essas pinceladas, e que hoje são pinceladas, em relação à beleza, em relação a ações, comportamentos e tal, e não tem mais. Descubra você mesmo, vá atrás, busque, viaje, é, tenha suas próprias ideias, né? Então, eu vou contar um pouquinho, né? Para a gente encerrar ali, para a gente jantar. Eu tô vendo aqui, são 9 horas, se eu ficar falando, 9h20. Não, a gente demorou a começar a falar, pode ficar mais um pouquinho. O ano que vem tem livro aí novo que eu vou escrever, daí o ano que vem eu vou escrever, né, um livro que vai contar um pouquinho a história de um menino que saiu desse lugar, né, desse cercadinho do lugar comum e abriu a cabeça e conheceu uma outra realidade, sabe? Eu vou contar a história dele. E aí é mais Ai, meu Deus. para a gente começar. Aí já vou ficar aqui de brutueja já, de curiosidade, né? Isso mesmo. Mas olha, Adoro. que bom, que bom. Eu vou pedir para você que você fale agora, né? Tudo dos teus planos, o que que você está pensando para esse ano, final do ano, ano que vem, um pouquinho. Então, esse ano era para eu ter feito várias coisas, mas eu, por medo, uma delas é o livro. Eu não tive ainda a coragem, né, para Vai, lançar meu livro de poesias. Eu tenho 2 livros para lançar, um de poesias, que está bom. quase pronto. Quer dizer, só faltam umas 4 poesias que eu quero colocar mais, porque eu estou achando que seria melhor ter mais algumas. E uma poesia que está nesse livro, ela vai virar um livro infantil. Oh, que delícia! Eu acho que é bem a tua carinha, viu? Bem o teu perfil. O livro infantil é muito legal. E a Então, poesia tem tudo a ver, né? Criança, tem. e essa poesia, ela é feita em cima de uma história que aconteceu comigo Olha, no terceiro ano do ensino primário, entendeu?
E é uma história entre mim e a minha professora, que deu aula para mim 2 anos. Então, tem toda uma história em cima disso. E ela não vai virar um livro infantil. Mas aí a gente está com alguns problemas, né? Porque o JH está com problema de saúde, a gente vai resolver esse problema primeiro para depois dar andamento nas outras coisas, se Deus quiser. Mas a gente está pensando em, pelo menos, a gente ia todos os dias na Bienal, mas agora a gente não sabe mais. A gente provavelmente vai 2 dias, a gente não decidiu ainda, porque tá dependendo da cirurgia, né? Mas, assim, Eu vou até o para final lá, do ano, um dos livros sai. Qual dos dois eu não sei. eu vou para lá dia 11, volto e fico até dia 15, tá? Espero que a gente se encontre lá. Bom, se você vai 2 dias, e for mais para a segunda semana, a gente se encontra. A gente Com vai bater. certeza. Tem muita gente dos grupos que vão e vai ser muito Vai legal. Vai ser um. ser muito legal. E é uma coisa que eu estava pensando durante a nossa conversa, que a gente estava falando sobre não ler, não gostar, não sei o quê. Eu estive na fila para pegar a senha, para pegar autógrafo de autores nesses 2 dias. Tinham 10 minutos que as senhas estavam sendo distribuídas. E na hora que eu consegui entrar, não tinha senha para mais ninguém. Então vamos lá reformular. Muita gente lê. O que eu vi, assim, num curso que eu fiz, é que a gente tem dos 210 Ah, milhões de tá. brasileiros, tem 7 milhões de leitores. Então, É. Só que esses leitores, eles é que compram essa produção. E daí tem muita gente que compra livro para dar de presente, mas não para ler. Ah, eu comprei o livro aqui da minha. Muita gente compra o livro do Van Gogh para dar para alguém que. Ah, é porque a minha tia gosta muito do Van Gogh. Compra o livro, entendeu? Mas a pessoa não é um leitor, ela sim, dá de presente. Então são 7 milhões de pessoas que leem. E eles é que mantêm o mercado editorial, mas aí entendeu? você pensa, você já foi numa das bienais? Em alguma Já, bienal? já Você já fui, viu a já fui. quantidade imensa de gente Tem que as- anda naqueles corredores todos os dias? Não é só criança, adulto com mala para comprar Isso, livro. isso. Eu, Tem eu muito. fiquei, primeira vez que eu fui na de São Paulo. Mas eu Aham, fui como. Eu não era Bookstagram, quer dizer, eu tinha começado com o Bookstagram, o JH já estava escrevendo, mas a gente não tinha credencial, a gente ia visitar para conhecer. A gente nunca tinha ido. Ele já tinha ido, aliás, eu nunca tinha ido. Então, assim, nós enfrentamos uma fila que dava volta inteira no coisa da EMB inteira. A gente estava na porta fui na esperando para voltar tudo para entrar. Eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida num lugar só no primeiro dia. E disse que foi aquela loucura todos os dias. E não tinha uma escola no dia que a gente chegou. Olha, eu fui na Iambi um dia que tinha escola e fui na Oca também um dia que tinha escola. É inacreditável a população. E fui no Rio de Janeiro, uma Bienal do Rio de Janeiro também. Na Bienal do Rio, ano passado, nós fomos, no dia que tinha escola. Aliás, nós ficamos lá alguns dias, então nós fomos nos dias que tinha escola. Mas enquanto não tinha escola, tipo assim, a escola era até X horário. Aí depois a escola ia embora. Aí à tarde aquilo entupia de gente. No finalzinho da tarde, começo de noite, aquilo não dava para andar. Meu Gente, que só o Deus. povo brasileiro não lê. Lê sim. O brasileiro lê sim. E assim, a Bienal é um momento de catalisação, né? De você falar em livro, de você falar em autor, de você despertar interesse, né? Eu vou pedir amanhã amanhã não, segunda-feira, para fazer um post, para colocar no meu Instagram da Bienal. Eu vou pegar meu livro lá, porque eu não sei fazer, mas vou pedir para Uhum. alguém fazer, né? E Ai, vá na faz Bienal. bem. Passeie, escolha os livros que você acha que vão fazer parte da sua existência, né? Eles ficam, um pedacinho do livro fica dentro de você, isso é maravilhoso. E vou fazer um post, agora você me deu a ideia, eu vou fazer. Faz Vou sim, é fazer bom. É bom que as pessoas saibam que você vai estar lá. isso mesmo, porque eu vou estar lá, eu vou estar passeando, eu vou estar dando autógrafos, eu vou estar, sei lá, tomando café, assistindo. Tem um monte de coisa para fazer lá, eu vou fazer isso. Então,
Vamos vivenciar um pouquinho esse nosso lado, né, de leitora também, né? Sim, de tiete, por que não, né? Aqui, ó. Meu lado de tiete aqui, ó. Tá com, Opa, isso ó, que Maurício delícia. Souza, É, Thalita Rebouças, ó, da Bienal do ano passado. que legal, que bacana. E, ó, eu desejo que o seu marido fique super bem, que te acompanhe, que vai, dê o show lá, e que curta, que goste, que vocês passeiem juntos, viu? Deus quiser. Deus abençoe vocês. Imagina. Na Luz, acho que a gente já ultrapassamos todos os nossos horários. Mas a conversa tão boa, ficava aqui até amanhã conversando, até amanhã, assim, numa boa, conversando com você de novo. Mas, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por todo esse incentivo que você deu para a gente, por todas as informações, lições e dicas, e esse alto astral que você tem, essa luz toda que você dispensou para a gente nessa 1 hora e pouquinho que a gente está junto. Eu peço a Deus que te abençoe imensamente, porque esse é um lugar bem reservadinho aqui, ó, você sabe disso. Você também. E Muito que a obrigada. gente possa, na terça-feira, fazer de novo a live. Tem como? Terça? Tem sim, claro. 19 ou 20? O que é melhor para você? 20 é melhor. 20 é 20. melhor. Tá, É. eu vou combinar com as meninas, aí a gente volta para falar do mercado literário com todo mundo, pode ser? 19h30, se você quiser, também tá valendo, porque assim, eu saio às 6, e aí eu chego em casa só para dar uma geral, comer uma coisinha. Não, 19h30, 8 horas. 8 horas fica mais tranquilo para você, melhor. tá bom. Porque as meninas também, né? Tem janta, tem, né? Enfim. Isso. Com a gente é um Então, pouco diferente. obrigada pela oportunidade, pelo seu carinho, pela sua luz, Imagina. obrigada pelo seu trabalho maravilhoso. Que Deus te abençoe, abençoe seu marido. Uma Amém. boa noite, bom descanso para todo mundo que participou aqui. Participaram, Deus abençoe cada um de vocês, tá? E que a gente possa estar nas próximas lives. Gente, terça-feira tem live com a Ana Lucidado de novo, tem live com a Isa e com a Cibele, se Deus quiser, tá bom? Se Deus quiser, tá bom. Um É beijo. terça, né, querida? Beijo, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.